As nossas saudações de paz aos nossos irmãos e amigos da Palavra de Deus, seguidores do canal da Primeira Igreja Batista Sétimo Dia de Fortaleza, que o Deus Todo-Poderoso te alcance, te console, te abençoe hoje, quando estamos aqui para apresentar a lição de número 5 do curso bíblico Libertos pela Verdade da Conferência Batista do Sétimo Dia Brasileira e apresentado aqui pela Primeira Igreja Batista Sétimo Dia de Fortaleza. O tema de hoje, amados irmãos, é o batismo como testemunho de fé. Que o Deus Todo-Poderoso desvende os nossos olhos para que possamos compreender as maravilhas da sua lei. Isso está no Salmo 119, versículo 18. Sempre vamos fazer essa oração no início das nossas aulas. Nós queremos apresentar aqui 5 tópicos na apresentação da lição de número 5, que é a de hoje. Primeiro é a correlação entre a primeira até a 5, lição. Depois, o significado do batismo. Número 3, bases bíblicas para o batismo. E o item 4, o tópico 4, símbolos do batismo. O tópico 5, você se sente chamado para o batismo? Muito bem. Tópico 1, a correlação entre as lições. Na lição de número 1, que teve como tema a palavra de Deus, lá fala da origem do homem, a sua direção e a sua vida, a palavra de Deus, né? Fala da criação do homem, né? O homem foi criado pela palavra de Deus. Essa palavra dá direção para o homem e ensina a viver. A relação que tem com a segunda, o homem sai desse alvo, desse foco, e então isso chama-se pecado, que é a lição número 2. Quando ele sai da palavra e a enfermidade no espírito lhe leva à morte. Mas Deus instituiu um médico e o remédio para essa doença. Vem a lição número 3. Porque preciso conhecer Jesus? Porque ele é o médico, o medicamento e a cura dessa doença que se chama pecado. E aí entramos na lição número 4. Vem na lição número 4, né? E depois na 5, que vem o batismo como testemunho de fé. É a celebração dessa experiência, é a entrada na nova família, a felicidade. Bendito seja Deus. O significado de batismo. A palavra batismo é de origem grega, significa mergulho, imersão, sepultamento. Sepultamento. Isso o significado etimológico da palavra. Mas ela tem um significado espiritual, que significa morte do velho homem, nascimento do novo homem, participação na morte e ressurreição do Senhor Jesus. Quando a gente vai se batizar, quando nós vamos batizar alguém, tem um momento ali de culto, antes do mergulho, tem o mergulho e a volta. Ali tudo são simbólicos. O mais importante do batismo é a vivência interior do significado do mesmo, que é ter morrido com Cristo, por ter se encontrado com ele, ter crido na morte substitutiva e agora ter recebido no seu ser um novo espírito, uma nova vida, um novo pensamento, um novo sentimento. E ali morreu a velha criatura, então ele vai ali sepultar, é a hora do mergulho. E aí ele participando da morte do Cristo pelo batismo, ele também participará, uma promessa de Deus, da sua ressurreição. Ou seja, entrou na vida. Em Romanos 6,5 diz o seguinte: porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Nós não estamos inventando nada, estamos falando do que está escrito na palavra de Deus. E o tópico 3, bases bíblicas para o batismo. A origem é uma ordem do Senhor. Em Mateus 28, 19 diz assim: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
É uma ordem do Senhor. A imersão, por que é que nós cremos no batismo e celebramos por imersão? Porque lá em Marcos 1,10 diz assim: e logo que saiu da água, está falando de Jesus, viu os céus abertos e o Espírito em forma de pomba que descia sobre ele. Então, muito bem, se ele saiu da água no batismo, fica bem claro pelas Escrituras que ele entrou. Ele entrou e foi mergulhado por João Batista. Era um batismo por imersão, mergulho, não por aspersão, água na cabeça. A fórmula do batismo está em Mateus 28, o versículo 19, lá na última parte do versículo, que diz o seguinte: batizando-as e de ensinar em todas as nações, né? Lá no final diz: batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Essa é a fórmula. Tem passagens em Atos dos Apóstolos que diz que alguém foi batizado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque tudo que é feito na igreja do Senhor Jesus é em nome de Jesus. Mas aí, ali não está falando de fórmula. A fórmula é Mateus 28, 19, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também nós cremos no batismo para adultos. Adultos, porque o batismo é uma aliança, é um compromisso. Como é que uma criança que está abaixo da idade da razão, né, capacidade de raciocinar, vai fazer, digamos assim, um negócio tão sério desse com Deus, uma aliança tão séria, né? Então nós cremos no batismo para adulto. Em parte alguma ou nenhuma das Escrituras fala de alguém sendo batizado sem ter tomado essa decisão pessoal. O pai não pode decidir pela pessoa, a mãe não pode decidir, muito menos padrinhos. Como poderá uma criança fazer isso, né? Logo, o batismo só após a idade da razão. Biblicamente, sim. Se alguém batiza até criança na hora que nasceu, é problema deles lá. Continue fazendo, façam. Mas quem quiser fazer pela Bíblia, após a idade da razão. O quarto tópico, símbolos do batismo. O mergulho representa a morte, o sepultamento de Jesus. Morte e sepultamento do nosso velho homem. A saída lá do mergulho, ressurreição do Senhor Jesus, nossa participação na sua ressurreição com a nossa nova vida. Em Romanos 6,4 diz o seguinte: de sorte que fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Está tudo na Bíblia, a forma como nós cremos. E o quinto e último tópico, que apelo aqui, né? Você se sente chamado para o batismo? Olha. A Bíblia fala de alguém que tendo ouvido falar de Cristo, quis ser batizado. Quem será? Quem será? O eunuco etíope, em Atos, capítulo 8, versículo 36, diz o seguinte: indo eles caminhando, ali era Filipe com o eunuco, chegaram onde havia água, e disse o eunuco a Filipe: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? No versículo 37 diz: e disse Filipe: é lícito, se creres de todo o coração. E respondeu o eunuco a Filipe: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pronto, é a fé básica para que alguém seja batizado. Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E que ele, sendo o Filho de Deus, é também o Messias. E é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Morreu por mim lá na cruz. Então eu aceito esse presente. E a vida velha não tem mais sentido. E agora eu tenho uma vida nova por ter conhecido esse plano de salvação. Crer que Jesus é o Filho de Deus implica em tudo isso. E no versículo 38 diz o seguinte: Filipe o batizou. No versículo 39 diz: e jubilosos, o eunuco o eunuco continuou o seu caminho. E agora nós perguntamos: e você? Que vem estudando a palavra de Deus, que estudou sobre o pecado, que conheceu Jesus. Quem é esse Jesus? Que fez um estudo sobre o batismo como testemunho de fé. E outros assuntos que você já veio a conhecer. E que com certeza
essas matérias estão impactando a sua vida, provocando transformação. Você quer ser batizado? Então procure um ministro da Igreja do Senhor Jesus e faça essa celebração, porque Ele nos enviou, nos mandou a batizar. Mas a gente só batiza se tiver a canha, então cabe a você decidir, porque Ele disse que quem crer for batizado será salvo. Amém? Bendito seja Deus. Então, na descrição deste vídeo aula de hoje, está o link, né, que contém, você vai acessar lá o link, contém todo o material desta lição, inclusive o questionário que você vai responder à mão, ou de alguma forma vai responder, digitalizar, escanear, né, e enviar para o e-mail que está sendo indicado para você, da igreja. Lá nós iremos fazer um controle externo e ver que você respondeu. E se você desejar receber o certificado no final, lá para a última lição, tá? Após a última lição. Você tendo nos enviado todas respondidas, nós iremos emitir um certificado e enviar a você através do e-mail que você usou para se comunicar conosco. Então, boa sorte, que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Se você se sente edificado com estudos como esse, compartilhe com alguém, né? Essa pessoa que recebeu o compartilhamento, se desejar se inscrever no canal e ser aluno do curso em qualquer tempo, você poderá ser. Importante que veja lá o vídeo do lançamento e todos os vídeos aulas, da primeira lição, segunda lição, terceira lição, quarta, até a última. Que nós sempre chamamos, não de primeira lição, mas lição número 1, lição número 2, etc. Termina sendo a mesma coisa, né? Então, que o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo te abençoe, te dê firmeza, ilumine a tua mente e tenha lhe alcançado, venha lhe alcançando e lhe escolhendo para ser um salvo em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Amém.